Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conto. Antes da história, quero pedir duas coisas. A primeira, que você se inscreva no canal. É de graça. A segunda é que eu tenho um Apoia-se. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se puder me ajudar, eu agradeço. Então, boa história! Uma conversa vulgar, de Lima Barreto. O meu conhecimento com aquele venerável velho me viera devido às relações que mantive com o seu neto, que fora meu colega de colégio. Isto que se passou comigo e ele, e conto agora, deu-se há anos. Tinha eu totalmente, por aquela época, abandonado os estudos. O neto já havia falecido e, abandonando os estudos, como se diz, procurara e já ocupava um emprego público. Apesar da irremediável falta do meu antigo colega, continuava a frequentar a casa do velho Florencio, cujas conversas muito apreciava. A sua residência era fora da cidade, em um sítio lá pelas bandas de Campo Grande, bem tratado, com muita laranja, capados, galinhas, perus. E a casa de moradia era vasta e tinha muitos cômodos. Ele morava com a filha, mãe do meu antigo colega, uma mocetona, irmã deste, e um seu irmão, que poderia ter aí os seus 50 e poucos anos, um tipo acabado de pequeno proprietário rural das nossas terras. Este irmão, o mais moço dos quatro, sendo que dois já eram mortos, tinha tido uma mocidade acidentada, e aos 40 e poucos anos sossegara, fazendo-se o mais plácido roceiro que se pode imaginar. Aposentando-se Florencio no lugar de escrivão do almoxarifado da Marinha, viera ele morar com o irmão ali, acompanhado da filha, viúva com 2 filhos, um dos quais o homem, como já disse, fora meu colega no internato secundário. Quando cismava, sem mesmo me anunciar, ia aos sábados para lá, dormia e todo o domingo, fosse a cavalo pelos arredores, fosse jogando o solo, nós três, ele, o irmão e eu, passava eu na maior satisfação. Não era lugar bonito, mas era são, e toda a gente do velho Florencio era de uma meiguice para mim, de me encher de saudades quando saía de manhã, segunda-feira, para vir para a morrinha da repartição. Calhou aquela segunda-feira cair em dia, que era do recebimento da sua aposentadoria no Tesouro. Florencio disse-me logo pela manhã, na segunda-feira: "Você, Bandeira, acompanha-me até o Tesouro, que quero ir com você até o Pão de Açúcar, no tal bonde aéreo." Sendo os primeiros dias do mês, e eu não tendo faltado até ali, podia bem acompanhá-lo no passeio que premeditava. Florencio contava perto de 70 anos, mas ainda era forte, pisava com liberdade e segurança, e a sua conversa tinha o pitoresco e o encanto singular de ser como as memórias vivas do Rio de Janeiro. Muito observador, com uma memória muito fiel para data e fisionomias, tendo vivido em certas rodas de algum destaque, podia-se, conversando com ele, saber a vida anedótica do Rio de Janeiro, quase desde a coroação e sagração de Pedro II, em 1841, até nossos dias. Apreciava-o muito por isso, e sem precisar provocá-lo, bastava um incidente qualquer, uma velha casa avistada, em qualquer parte, um encontro, um sobrenome, para ele me contar histórias pitorescas da vida social, política, sentimental ou escandalosa do Segundo Reinado. Saímos do Tesouro logo que recebeu seu dinheiro e fomos em demanda do Largo de São Francisco. Notei que ele olhava para um lado e outro, como procurando alguém. Quase no meio da praça, quando a atravessamos, em direitura à Rua do Ouvidor, veio a seu encontro um homem, não muito velho, orçando aí pelos 40 e poucos, mas avelhantado, sujo mesmo, barba por fazer. Era mulato claro, de feições regulares. Logo que se apertaram as mãos, Florencio disse ao outro: "Você não foi ao Tesouro?" "Atrasei-me." E gaguejou, sem encontrar desculpa. O velho meu amigo não esperou que ele a encontrasse e foi dizendo: "Você não toma juízo? Onde você está morando?" "No mesmo quarto, seu Florencio." "Por que não vai para casa descansar um pouco?" "Seu Florencio, é longe. Aqui sempre faço os meus biscates." "Bem, tome lá, Ernesto." E puxou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Senti no olhar de Ernesto uma doida vontade de ir-se.
logo que sentiu o dinheiro na algibeira. Afinal, deixamos o rapaz e reencetamos o caminho da Rua do Ouvidor. Eram quase 2 horas da tarde e o Largo de São Francisco, se bem que decaído do antigo movimento, quando todas as linhas de bondes de São Cristóvão e Tijuca nele paravam, tinha alguma agitação. Emparelhávamos com a estátua, quando o velho Florencio me disse: "Você conhece esse homem?" "Não." "É filho do Visconde de Castanhal." "Como? O capitalista?" "Sim, o capitalista." "Não se acredita." "Vou contar a você como ele é. Quando Castanhal chegou aqui, era simplesmente José da Silva, homem tenaz. Abriu onde hoje é a luxuosa Rua Gonçalves Dias, antiga dos latoeiros, uma casa para vender leite em copos, em garrafas e laticínios. Não havia dessas casas na cidade, e logo foi a dele se afreguesando. Silva atendia à freguesia na sala e no interior para encher as garrafas, lavar os copos, cozinhar para ele e tratar da sua roupa. Tinha uma preta com quem vivia amaziado. Na Rua Gonçalves Dias, canto da do Ouvidor, naquela época, vinham parar os bondes do Jardim Botânico, cujo título era então em inglês. José da Silva lembrou-se de gelar o leite, isto é, por certo número de garrafas mergulhadas no gelo que vinha da América do Norte, nos porões dos navios, pois ainda não se havia descoberto o processo de fabricá-lo artificialmente. O leite gelado pegou, como se diz, e sendo o lugar frequentado, em breve José da Silva viu-se obrigado a aumentar a casa, que foi até aí só tinha 2 portas. Um outro, seu Patrício, invejou-lhe a sorte, e Silva, finório que era, tratou logo de passar o estabelecimento adiante com grande lucro. Mas eu não contei a você uma coisa. Qual é? O Silva e a crioula tiveram um filho, e o mulatinho cresceu até os 5 ou 6 anos na leiteria de Silva, conhecido dos fregueses como filho dele. Assim o conheci. Passaram-se 5 ou 6 anos sem que eu soubesse do Silva, crioula e filho, quando indo a Catumbi e passando na porta de uma estalagem, vejo aproximar-se de mim uma crioula que me tratava pelo nome. Disse-me que era a rapariga de José da Silva, em cuja casa de laticínios me conheceu. Há 3 anos, é ela a falar, ele, o Silva, a abandonara, para casar-se convenientemente. Nada dera a ela e nem ao filho, e a sua vida, com o pequeno Ernesto, havia sido até aquele dia um tormento de angústia e de misérias. Mandei que me procurasse em casa. Morava por esse tempo com minha mãe e irmãos na Rua do Senado, numa casa de altos e baixos, com uma chácara que dava para o morro já desaparecido. Falei à minha mãe que a admitisse em casa, ao que ela acedeu, e por minha vez, eu, que já estava na marinha, consegui colocar o molecote no arsenal como aprendiz. Minha mãe morreu e etc, etc. O pequeno prosperou, aprendeu a ler, fez-se em breve oficial, e quando acabamos com a casa paterna, ele pôde armar a sua e sustentar a mãe. Parecia marchar muito bem e Ernesto nunca me deixou de procurar. Gostei sempre dele, pois era bom filho, honesto, zeloso e digno de toda a proteção. A não sei que desgosto recalcado nessa gente, não sei que ponto fraco, que rachadura, que eles acabam sempre arrebentando de alguma forma. Este Ernesto, depois da morte da mãe, deu em beber, perdeu o emprego e vive agora como você vê. Tenho muita pena dele, dou-lhe dinheiro sabendo mesmo que é para beber, mas não sei que coisa me diz que tenho alguma culpa nas carraspanas que transformaram esse rapaz, ou na razão da transformação que o levou a bebedeiras contínuas, que me apiedo dele, do seu vício e lhe dou dinheiro. Que pai! Não há muito que censurá-lo. Hoje, não sei, mas naquele tempo essas ligações preliminares, introito e prefácio do venerável casamento com bênção sacerdotal e sacramental da igreja eram admitidas, e as suas rupturas simples, inflexíveis, assim como a do Silva com a mãe do Ernesto, não vexavam ninguém. Os futuros sogros, para dar o sim aos futuros genros, só admitiam uma coisa, e que elas, as rupturas, se realizassem e os seus genros futuros nunca mais procurassem, não só as raparigas, o que era justo, mas o filho ou filhos também. Nós tínhamos chegado à Avenida Central. A moderna via pública tinha o movimento do costume, os mesmos mirones, os mesmos estafermos,
com as mesmas caras idiotas para as mulheres e moças que passavam. Subitamente, Florencio pega-me pelo braço e, apontando, diz: Você sabe quem é aquela moça que vai ali? Onde? Com aquela duas senhoras. Quem é? É a filha mais moça do Castanhal. É a irmã do Ernesto que acabamos de deixar. Ainda me demorei olhando pelas costas a moçoila que seguia em direitura à Rua do Ouvidor, e considerei bem o seu vestuário caro, na moda, de cujo corpete surgia o pescoço, bem modelado, e de uma linda tinta moreno claro.